Então, galera do Imersão Vestibular, estamos aqui de novo para mais uma aulinha de atualidades. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que aconteceu no dia 28 de janeiro desse ano, que foi a proposta de mais um líder mundial tentando fazer aquilo que é um acordo de paz na região do Oriente Médio, na questão palestina. Missão quase impossível, mais fácil nascer cabelo em mim do que você fazer a paz ali. Voltaremos então para começar essa aula depois da nossa vinheta maravilhosa. Então, galera, como eu falei anteriormente, a gente tem a partir do dia 28 de janeiro desse ano agora, o presidente Donald Trump se tornou mais um dos líderes mundiais a tentar fazer um acordo de paz dentro daquela região conflituosa que é a região da disputa da geopolítica entre Israel e Palestina, ou o povo israelense com os povos palestinos de hoje. É claro que a gente sabe que esse acordo que foi feito nesse início de ano, ele tem muito a ver com o palanque eleitoral do Donald Trump, porque você sabe que tem eleições presidenciais norte-americanas esse ano, e ele estava naquele momento sob a ameaça de um processo de impeachment, né? E aí você tem uma coisa legal, que é: eu vou precisar esconder isso da população, eu tenho que desviar isso do assunto dos noticiários para que eu possa, então, trabalhar e me livrar de sofrer um processo de impeachment. Claro que a gente está falando de um acordo chamado Acordo dos Séculos, segundo as palavras de Donald Trump, que seria a criação de um Estado palestino desmilitarizado. Bom, toda a questão que envolve esses acordos que foram feitos pelo Donald Trump, com a presença do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e sem a presença dos palestinos, apesar de ele ter falado que mandou uma carta para Mohammed Abbas, né, ou Mahmoud Abbas, e também conhecido como Abu Zaben, e teoricamente ele não veio, aquela coisa toda, mas você fez um acordo de paz entre dois lados sem a presença de um dos lados, então é uma coisa um pouco mais complexa. A ideia do Trump, então, foi fazer nesse acordo de paz, o reconhecimento da soberania de Israel sobre todos os assentamentos que existem na Cisjordânia e no Vale do Rio Jordão. Ponto. Parênteses. O que é essa coisa chamada assentamentos? Bom, vamos lá. Israel sempre faz com que seus colonos invadam áreas que são destinadas, que foram delimitadas na época da partilha da Palestina em 1947 pela ONU, com colonos judeus. Então eles criam os assentamentos. Mais ou menos como a gente vê com os sem terra aqui, que eles invadem algumas áreas aí ou ocupam algumas áreas também. A ocupação seria o mais correto. Quando ele faz isso, eles constroem lá seu vilarejo, sua aldeia, sua colônia, né, de colonos ali, tudo certinho, e aí consegue ter os atritos com os palestinos. É uma coisa óbvia, você invadiu uma terra que era dos palestinos. E aí quando você tem um atrito, o exército israelense vai lá e expulsa as pessoas palestinas daquela região. Então isso acontece muito aconteceu muito na faixa de Gaza durante um período, né? E que depois parou, e quando o exército de Israel recuou da faixa de Gaza, destruiu tudo para não deixar nada montado para os palestinos naquela área, e você tem então uma ocupação pontual em vários lugares dessa área aqui, que a gente chama de Cisjordânia, e aí você vai diminuindo o espaço dos palestinos cada vez mais, né? Forçando então a criação de um Estado totalmente judaico sem a presença de palestinos naquela região. Já tem o antecedente, né? Que foi o Trump, em 2017, reconhecer Jerusalém como capital
do povo de Israel, e também no ano de 2018, quando ele fez o que? Ele trouxe a embaixada norte-americana de Tel Aviv, que é a capital de Israel, indo para a cidade de Jerusalém. Então, essa situação toda, ela acaba então acirrando cada vez mais os ânimos nessa região. Bom, para entender isso aqui, o que é o conflito, de uma forma muito rápida para a gente entender, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, bem pouquinho, até os tempos de Abraão. Quando Abraão tem aquela questão toda bíblica, porque você sabe que o único povo que tem realmente uma árvore genealógica no mundo é o povo hebreu, né? Está na Bíblia. Você tem lá Abraão, que não podia ter filhos com Sara, porque tinha uma idade muito avançada. Ela cede a sua serva Agar para que ele tenha um filho, e vai nascer então um menino chamado Ismael. Mas Deus se compadece do choro de Sara, aquela coisa toda que alguns conhecem essa história, e acaba tendo então um filho chamado Isaac. A gente sabe que, por tudo que a gente conhece, Ismael vai ser a base daquilo que a gente chama de religião islâmica. Nós temos o Isaac, que é a base da religião judaica, e toda a árvore genealógica, toda a hereditariedade de Abraão vai surgir então do cristianismo, e você tem então aqui as 3 maiores religiões monoteístas do mundo saindo do mesmo patriarca, tá? Então isso é uma história muito doida. Alguns eventos são marcantes dentro dessa questão palestina. Primeiro, o que a gente chama de diáspora. Diáspora significa dispersão, né? E aqui no caso, no ano 70, 72 depois de Cristo, onde você tem a dispersão do povo hebreu pelo planeta Terra, graças ao Império Romano, que se transforma em cristianismo, né? E temos no século XIX aquilo que a gente chama de sionismo. O sionismo você pode usar ele com 2 conceitos. É um conceito criado por um cara chamado Theodor Herzl. Esse cara ele vai ser, né, o criador desse movimento, porque na Europa os judeus eram muito perseguidos durante muito tempo naquele continente. Bom, o que você diz de sionismo? Primeiro, pode falar assim, ó, é o direito que o povo judeu tem de ter uma pátria. Ponto 1. Conceito ponto 2. O direito ao repatriamento à terra prometida, Canaã. Tá? Isso está na Bíblia, né, cristã, lá no livro de Êxodo, tá? Josué depois fala sobre isso. Então você tem uma história que remete à Bíblia para justificar, no caso aqui é o Torá, né, para justificar a posse de uma terra, numa terra que já está ocupada pelos palestinos há pelo menos 15 séculos, né? 15 séculos que um povo domina aquela área que está ali presente, que são os filisteus, filistini, palestinos, e Israel vai forçar essa situação. Como é que eles conseguem fazer isso, né? A partir de um carinha muito simpático, que você já ouviu falar no nome dele, que é um cara chamado Adolf, né? Adolf Hitler persegue os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, tem todo aquele genocídio nos campos de concentração que você dá o nome de Holocausto. Lembrando que na Bíblia o Holocausto é sacrifício, então é o sacrifício do povo judeu. Então isso vai fazer com que ao final da Segunda Guerra Mundial, com toda aquela história que a gente está acostumado, 6 milhões de judeus, vai visitar os campos de concentração de Auschwitz, né? Lá na Polônia, que você tem as imagens, as fotos, você tem malas, cabelos, óculos, tudo lá bem para você mostrar isso. Você lembra, inclusive, que eu acho que para quem foi meu aluno já lembra que eu falei sobre isso, que eu acho que foi no ano de 1941, o general 1943, eu acho, o general Eisenhower, quando consegue descobrir, descobre o campo de concentração de Auschwitz, ele fica, digamos, horrorizado com o que vê, ele chama jornalistas, chama gente para documentar, porque ele diz que há 60 anos é capaz de aparecer alguém e dizer que isso nunca existiu. E, pasmem, 60 anos depois apareceu um cara chamado Mohammed Ahmadinejad, presidente do Irã, que disse que o Holocausto nunca aconteceu, e ele falou isso na ONU. Ou seja, sempre vai ter alguém contestando essa questão dessa história legal aí. O que você tem aqui?
Como você tem um sentimento de culpa por parte do Ocidente por não ter feito nada para proteger o povo judeu, então você vai ter então a ONU fazendo uma partilha. O que seria a partilha? A resolução fala em partilhar o Estado palestino, né? Então existe um país chamado Palestina, e aí você tem esse povo que está aqui desde o século V, e aí você vai dizer o seguinte: ó, meu amigo, vai bater na casa do cara e vai dizer, ó, tu tem que sair de casa porque a gente vai colocar aqui uma família de judeus, mas é provisório, né? Você pega suas coisas aí e vai. Gente que saiu com geladeira cheia, roupa no varal, feijão cozinhando, né? As pessoas saíram para instalar provisoriamente um povo judeu, uma família judaica naquela região. Por isso que é uma questão muito complicada. Quando faz dia 14 de maio de 48, a gente fala independência de Israel, na verdade a formação do Estado de Israel, decretado pelo general Davi Ben-Gurion, é que Israel, nesse momento aqui, é o único povo que tem duas pátrias. Aonde ele nasceu, o judeu, e aonde ele está vivendo agora, que é Israel. Lembrando, judeu não é etnia. Judeu é quem segue a religião judaica. Assim como muçulmano não é uma etnia. Muçulmano é quem segue a religião do Islã, o islamismo. Então você tem uma situação bem complicada, que no outro dia, 2, 3 dias depois do dia 14 de maio de 1948, os exércitos árabes invadem Israel para expulsar Israel dali. O que acontece? Por ser um grande exército, com a ajuda norte-americana, eles conseguem rechaçar isso aí. E depois vão fazendo o quê? Vão ampliando seus territórios, exatamente depois da guerra de 1948, em seguida, eliminam as áreas que eram dos palestinos e ocupam essas áreas. E no ano de 1967 você vai ter uma grande guerra chamada Guerra dos 6 Dias, que durou 6 dias, né? E aí o que você tem? Você tem a ocupação por parte do exército de Israel, dessa área aqui que pertence ao Egito, que a gente chama de Península do Sinai, ocupa uma área da Cisjordânia que pertenceria à Jordânia, e ocupa essa parte que pertencia à Síria, que você dá o nome de Colinas de Golã. Bom, qual é a importância das Colinas de Golã? As Colinas de Golã é porque tem a nascente do Rio Jordão ali. E se por acaso o presidente, o rei da Síria na época, resolvesse: vou fazer uma sacanagem com os israelenses, eu vou botar uma represa aqui e não vai ter água mais para Israel. Então isso seria uma coisa inadmissível para os israelenses. Então eles ocupam aquela área. Inclusive é a única nação do mundo ocupando uma outra terra que não é dela, ou seja, da Síria, e que faz a exploração de recursos minerais, ainda hoje, petróleo e a própria água também, tá? Isso não pode, pelas convenções que existem aí das questões de guerras aí. Também ocupou a Península do Sinai por uma questão de defesa, né? Porque, por exemplo, nessas guerras aqui que nós tivemos, você tem, por exemplo, teoricamente, a inteligência israelense descobriu que o governo egípcio ia atacar o Estado de Israel. Então eles atacaram antes de serem atacados, que a gente chama de guerra preventiva, coisa que o Bush usou isso durante o período que envolveu o pós 11 de setembro, né, que é a guerra preventiva, atacar antes de ser atacado. Em 1973 você tem a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur significa o dia do perdão ou o dia do arrependimento. É uma questão mais ou menos assim para você entender como o pessoal da cristão, principalmente os católicos, tem a Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, Domingo, aquela coisa toda, né? Não come carne, só come peixe. É um dia sagrado, né? Um dia de introspecção, aquela coisa. O dia do perdão, do arrependimento também, que o israelense, teoricamente, não senta na mesa com alguém que não tenha liberado perdão ou vice-versa, entendeu? Eles têm que estar sempre de bem com tudo ali. Então, e essa aqui é muito importante, tá? Você não pode esquecer. 1973, Guerra do Yom Kippur, é aquilo que a gente chama de primeiro choque do petróleo. Por quê? Porque aqui Israel foi invadido pelos povos árabes, e aí, por conta de ser um exército bom, eles conseguem rechaçar novamente esse ataque, e os árabes, que sabem que os Estados Unidos ajudaram,
não tem como retalhar os Estados Unidos. Então o que eles fazem? O preço do barril de petróleo em torno de 3, 4 dólares passa para 34 dólares. Então isso se chama primeiro choque do petróleo, que inclusive causou a grande crise dos anos 70, que vai ser ampliada em 79 com a Revolução Islâmica no Irã, e depois você tem então, inclusive por conta disso aqui, a criação do G7, né? O grupo das 7 nações mais industrializadas, que eu já falei isso em outras aulas. Em outro momento até eu posso falar aqui em atualidades para vocês, para quem não é meu aluno físico, né? Presencial, não agora que é quarentena, né? Bom, nesse contexto todo a gente teve no ano de 1984, 85, 86, um outro fenômeno que a gente chama de intifada. A intifada, na verdade, a gente chama na tradução de revolta das pedras, porque os israelenses atacam os palestinos, que jogam pedras nos israelenses, e os israelenses devolvem as pedras junto com projéteis, mísseis, bombas, canhões, né? Ah, mas tem o lado dos caras que bombardeiam Israel. Sim, existem grupos terroristas, Hamas, Fatah, Jihad Islâmica. Você tem vários grupos, né? Tem o Hezbollah, que fica ali entre o Líbano e a Síria. Tem vários grupos terroristas naquela região, a gente sabe. Mas o povo palestino não é armado, não tem polícia, não tem nada. O chefe da Autoridade Nacional Palestina é um cara chamado Mohamed Abbas, que sucede a um cara que você já ouviu falar chamado Yasser Arafat, que foi assassinado, né? Morreu, mas não, foi assassinado, parece, com gás polônio, né? Uma coisa que é bem discutível ainda, não se sabe, porque é uma coisa meio estranha ali. Então todo esse contexto, inclusive, por exemplo, as Olimpíadas de Munique, né, na Alemanha, que teve o sequestro de atletas israelenses e mais um técnico, 12 mortos no final das contas, né, dos israelenses por uma ação equivocada da Polizei, né, dos nossos amigos alemães, acabou decretando todo um processo de reconhecimento da Autoridade Nacional Palestina na ONU, não com direito a voto, mas pelo menos tem uma mesinha lá escrito Palestina, e aí tem a Autoridade Nacional Palestina, que era Yasser Arafat, que antes era um grande terrorista criador da Organização para a Libertação da Palestina no ano de 1967, ok? Bom, o que a gente tem aqui? Para você ter uma ideia do que o Trump está tentando fazer, o Bill Clinton tentou fazer. O que o Bill Clinton fez? Os acordos de Oslo em 1993. Os acordos de Oslo trouxe na mesa de negociações Yasser Arafat apertando a mão de Yitzhak Rabin, tá? De Israel, para tentativa de um acordo de paz, que não houve progresso. Teve uma tentativa, aquela coisa toda. Muçulmanos eram contra o Yasser Arafat apertar a mão de um judeu. Judeus extremistas do Likud, eles são também contrários ao Yitzhak Rabin por apertar a mão de um árabe, aquela coisa toda, e o Yitzhak Rabin acaba sendo assassinado. Ah, por quem? Por muçulmanos? Não, por judeus. Judeus que são os caras da extrema-direita. Sucede o Yitzhak Rabin o seu vice, Shimon Peres, que continua os acordos de paz, até que você tem a eleição de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu assume o poder e rompe com os nossos amigos palestinos, não tem mais acordos de paz. Por conta da instabilidade toda que está acontecendo, há a eleição para primeiro-ministro e assume Ehud Barak, que vai de um partido trabalhista, que começa a fazer os acordos de paz, mas ele é um líder muito fraco. Durante o seu governo, um ex-general de exército israelense chamado Ariel Sharon, ele vai e instiga, faz uma provocação aos palestinos em Jerusalém, na parte oriental, que é chamada de Esplanada das Mesquitas, entra numa mesquita islâmica de sapato, dá uma cuspida no chão, aquela coisa toda. Não é corona, tá? Isso aqui é alergia ao ovo frito, mas não passa em comer ovo frito, não adianta, é muito bom com um pãozinho assim, né? Uma coisa legal. Bom, ele invade entra numa mesquita islâmica, desrespeita a questão religiosa e causa uma nova intifada que acaba decretando
decretando a queda de Ehud Barak, e Ariel Sharon assume como primeiro-ministro de Israel. Depois ele vai ele vai ficar doente e vai ficar vegetando por um tempo, não sei nem se está vivo ainda, porque a gente não sabe a história. Assume Ehud Olmert, que não dura muito tempo. Ehud Olmert é uma coisa bem difícil de entender, porque aqui no Brasil é bem mais tranquilo. Lá ele era corrupto, né? Aqui a gente sabe que corrupção não existe, é uma coisa muito estranha, né, para nós a gente falar em corrupção. Então, esse cara acaba tendo problemas de corrupção, além de tudo ele tem problemas também que envolvendo o abuso sexual em um secretário e uma secretária. Secretário e secretária, o cara era terrível, né? E aí entra Benjamin Netanyahu novamente, né? Que é o que está até hoje, que venceu a eleição agora, apesar de todos os processos de corrupção contra ele, ele consegue a sua reeleição, mas tem a formação de um governo muito fraco. Eu não sei se ele sobrevive até o final do ano. Há uma possibilidade muito grande de Benjamin Netanyahu sair de primeiro-ministro ainda esse ano 2020. Então, tudo que eu falei aqui de uma forma muito resumida traz para nós essa questão palestina, que é uma coisa muito inteligente da ONU, né? Pegar uma porção de mais ou menos 860 milhões de árabes, colocar no interior 1 milhão de judeus que odeiam os árabes e que são odiados pelos israelenses também, e dentro do território israelense colocam mais de 2 milhões de árabes naquela época. Ou seja, você faz você bota ácido na coisa, você bota gasolina numa fogueira. Então você tem um problema gigantesco, e esse problema gigantesco se dá o nome de questão palestina. O que pode cair no vestibular de vocês? Exatamente a questão histórica, né, da questão de Israel e Palestina, e também essa questão que pode ser colocada a respeito dessa tentativa de um novo acordo de paz sem a presença dos palestinos. E uma coisa curiosa é que você tem assim, os principais pontos desse acordo feito em 28 de janeiro. Possibilitar a criação de um Estado palestino com mais do dobro do tamanho do território atual, mas sem exército e força aérea e sob controle de Israel, a oeste do Rio Jordão. Cara, a oeste do Rio Jordão é para cá, é tudo. Então seria um país que seria governado por um outro país, teoricamente. Estabelecer Jerusalém como capital indivisível de Israel. A disputa por Israel, por Jerusalém, já é eterna. Por quê? Jerusalém é sagrada para as 3 religiões. Porque, vamos lá, para o muçulmano, teoricamente, você tem ali a ascensão de Maomé para o céu, teoricamente, né? A história que tem ali, da esplanada das mesquitas, do lado oriental de Jerusalém, você tem a mesquita de Al-Aqsa, e aí, etc e tal. Então, que ali vem um cavalo ao lado, levou Maomé. Do lado judaico, você tem ali, em Jerusalém, uma torre que Davi fazia suas orações, e ele decretou que Jerusalém seria a capital única e indivisível do povo judeu, e na proposta de paz da ONU seria uma administração compartilhada de Jerusalém. E lá o cristianismo também tem uma certa importância, né? Porque ali você tem o quê? O nascimento de... Não, Jesus nasceu em Belém. Ali você tem os últimos dias de Jesus, a sua morte e ressurreição. Então ela para os cristãos também ela é sagrada, apesar de que ali somente 3% da população é cristã. É aquela história, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Outro, reconhecer os assentamentos israelenses na Cisjordânia, como eu falei, também no Vale do Rio Jordão. Congelar futuras ocupações do território palestino durante 4 anos, tá? Recusar o direito de retorno de palestinos refugiados a regiões perdidas para Israel. Então eles vão poder viver num futuro Estado palestino, mas num outro cantinho, não onde eles moravam antes. Investimentos de 50 bilhões de dólares por parte dos norte-americanos, um novo Estado palestino que criaria 1 milhão de novos empregos e reduziria a pobreza pela metade. Vamos ver, né? E o reconhecimento de Israel como Estado judeu. A gente brinca muito, né? Fala muito aqui no Brasil de Estado laico, a presença dos evangélicos, né? No governo federal, no poder executivo. Você tem a bancada BBB, né? Boi, bala e Bíblia, né? Então as pessoas, mas
nessa discussão em relação à aprovação ou não do aborto, né? Muita gente falando, não, não pode, o direito da mulher, do corpo, aquela coisa, não, mas Deus não quer. Então mistura muito o Estado laico com a questão religiosa. Então é um imbróglio muito complicado. Então você tentar fazer um acordo de paz aqui é uma coisa muito difícil. Bom, galera, no meu canal do YouTube você tem aí, né? Você deve estar vendo, né? YouTube Imersão Vestibular. Se você entrar no Instagram, você tem lá também @Imersão Vestibular. Se você quiser mandar alguma pergunta, você tem os 2 canais para você mandar as perguntas para mim. Eu responderei com o maior prazer, dentro da possibilidade que eu tenho. Às vezes eu me atraso um pouco, mas eu respondo todas as perguntas. Se você estiver assistindo esse vídeo, não esqueça de clicar, dá um like para mim legal ali. Gostei. Foi uma merda. Não sei o que. Enfim, dá um cliquezinho ali, uma opinião ali. Clica no sininho para que você tenha novas notificações quando eu tiver uma outra aula. E por enquanto o que eu deixo para vocês é um grande abraço. Que vocês continuem nesse momento de reclusão. Usem a máscara, ainda estamos num grande problema. Já morreu quase 10 mil, não, são 10 mil casos, né? Tá morrendo muita gente ainda. Nessas últimas 24 horas foram 400 e poucas pessoas que morreram, né? 24 horas estou falando do final de semana, né? E todas as orientações da Organização Mundial da Saúde estão aí para a gente se proteger. Então fica aqui a dica para vocês. Assistam o meu canal, vejam essa aulinha de atualidades aí e brevemente você terá uma nova aula de atualidades, né? Além daquelas que você tem acompanhado de geografia. Por enquanto, um grande abraço para vocês, beijinho, beijinho, tchau, tchau.